lá, então chegou o momento agora de praticar nas aulas de arte. Praticar o que nós falamos nas nossas aulas de arte. Agora, vamos colocar em prática. O que nós vamos ter na nossa aula? Vamos ver? Então, no aula 191, Praticando de Arte, nós vamos falar sobre o quê? História da dança moderna no Brasil. Então, vamos começar a nossa aula em casa com a nossa primeira questão. Muito bem, então a nossa primeira questão, que é Semean 2021, uma questão novíssima, fala o seguinte: a dança no Brasil se tornou uma mistura entre dança moderna e contemporânea. Isso nos faz incluir algumas companhias de dança que se encaixam nessa miscigenação. Das alternativas abaixo, qual grupo faz parte dos grupos de dança moderna? Temos as opções A, B, C e D. E agora é com vocês a resposta que eu tenho certeza que vocês já sabem. Vamos lá?
Então, voltamos agora para a nossa questão, que perguntava justamente das alternativas, qual fazia parte do grupo de dança moderna, certo? O grupo que fez parte dessa miscigenação. Qual seria as nossas alternativas? Vamos ver qual seriam as nossas alternativas. Então, ela fala aí das alternativas abaixo, qual grupo fez, né, parte da dança moderna. Vamos ver, então, qual seria a nossa questão. E aí nós temos aí a participação também dos alunos, né, da Ruth Sanches, do Luiz, né? Então, Emanuel, que estão aí, muito obrigado pela participação de vocês. E todos falaram que era a letra D. A Késia também falou que a letra D, por isso a professora já colocou a questão, né? Então, realmente, quem fez parte dessa miscigenação foi o grupo Estágio, certo? Porque aqui nós estamos falando do Arnaldo Peduto, que é um grupo amazonense aqui de Manaus, de balé clássico. Balé clássico já diz que é dança moderna, não é dança moderna, e a dança russa também não faz parte. Então, o grupo realmente que fez parte foi a CIA Estágio, que é a companhia Estágio, certo? E aí nós temos nosso comentário que fala o seguinte, do nosso comentário, o grupo que fez parte foi o grupo CIA Estágio, né? Então, muito bem para vocês que participaram, agradeço aí, né, a questão, na questão 1, né, que fala que é a letra D, certo? Então, parabéns aí a todos os alunos que estão participando, agradeço a participação de vocês. Vão colocando aí qual é a escola, que eu quero parabenizar esses alunos, né, que estão participando, aproveitando a aula em casa. Muito bem. Vamos para a nossa segunda questão, vamos lá? Então, diz o seguinte, quem foi uma das pioneiras da dança moderna no Brasil? Quem será? Nós temos as alternativas A, B, C e D. Vamos lá? Agora é com vocês.
Muito bem, voltamos agora para a nossa correção. Já tem várias pessoas participando aqui. Eu quero parabenizar, né? A Luz Estela, né? O Emanuel, certo? E a Ruth Sanches, todos estão participando e falando aí com certeza que seria a questão, a resposta seria a letra C. Será que é? Vamos ver então? Vamos fazer esse comentário da nossa questão? Que diz que quem foi uma das pioneiras da dança moderna no Brasil? Bem, conhecendo a história, né, sabemos que Ana Botafogo foi uma representante do balé clássico no Brasil. A nossa primeira bailarina, né, do Teatro Municipal. Aí temos a Débora Coker, também não foi, certo? Vamos eliminar. Aí nós temos a Ruth Rochou. Será que foi? Mas também nós temos a Tarsila do Amaral, que também conhecemos, que na aula de arte já falamos que Tarsila do Amaral faz parte do quê? Do pós-modernismo no Brasil. Então, realmente, meus queridos, vocês acertaram, é a letra C. E aí vocês colocam, né? A letra C de circo, letra C de casa, letra C de certeza, certo? Então, aí nós temos a participação da escola, né, do professor Juraci Batista Gomes. Muito bem, que é a Ruth Sanches, ela faz parte, né, dessa escola. Então, eu quero parabenizar justamente o aluno, né, e em particular a Ruth Sanches, que está participando e com certeza fazendo a diferença no seu aprendizado. Tá? Ruth, você é uma protagonista e parabéns aí também para quem mais, o Emanuel, que está participando, a Luz Estela, que nome bonito, Luz Estela. Então, iluminar, né, a questão da sabedoria. Parabéns. Então, agora, vamos ver o nosso comentário, que fala, no nosso comentário, diz que a Ruth Rochou foi a pioneira da dança moderna no Brasil em 1932. E agora vamos passar para a nossa terceira questão. Vamos lá? Na terceira questão, que também é uma questão do CMEAN 2021, no contexto da dança na antiguidade, especificamente na Grécia, a dança para os gregos ajudava em quê? Aí nós temos as 4 alternativas, que é com vocês agora. Daqui a pouquinho voltamos.
bem, voltamos para a nossa terceira questão, a nossa correção, que a nossa correção falava, né, no contexto da dança, da antiguidade especificamente na Grécia, a dança para os gregos ajudava em quê? Nós temos as opções que nós vamos falar agora, ver agora nossas opções, que falam na evolução humana, certo? Será? Ajudava no teatro e na perfeição do corpo? Ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo? Ajudava a utilizar o centro do corpo? E aí nós temos aqui os nossos participantes, que fala da questão 3, né? A letra C, a Ruth Santos diz que a letra C, né? Então ela diz que é de crédito. O Luiz, né? A Luz Estela diz também que é a letra C, certo? O Gregório diz que é a letra C de cachorro. Muito bem. E aí eu tenho que concordar com vocês. Olha aí no nosso gabarito. Vamos ver? Exatamente. Ajudava nas lutas e nas conquistas da perfeição do corpo. Os gregos, naquele período, eles falavam quanto melhor, mais belo o corpo, mais perfeito, inteligente e capaz você seria. Certo? Então, eu agradeço aí a participação de vocês. E o C é o correto, tá? E aí tem aqui uma escola que eu ouvi aqui do professor Juraci Batista Gomes, né? A Ruth estuda lá. Então, mais uma vez, parabéns, vocês que são aí do 9º ano, não é verdade? Então, muito sucesso para vocês logo, logo no ensino médio e com certeza vocês vão fazer a diferença. E agora nós vamos para a nossa questão 4. Vamos lá? Que fala o seguinte, novamente é do CMEAN 2021, e fala o seguinte: em que consiste a técnica Graham? Nossa, nós falamos isso na nossa aula ontem. E aí nós temos 4 alternativas. Utilizava as técnicas do balé clássico, utilizava apenas a elevação das mãos, C, utilizava a ginástica pilates e D, utilizava o centro do corpo. É com vocês e voltamos daqui a pouquinho.
voltamos aí para a correção da nossa quarta questão e última questão, né? A arte se despedindo nesse momento já, mas vamos lá. Então, a nossa questão falava o seguinte: em que consiste a técnica Graham? Nós falamos sobre isso. Então, diz que utilizava as técnicas do balé clássico, utilizava apenas a elevação das mãos, utilizava a ginástica de pilates, utilizava o centro do corpo. E aí nós temos aqui os nossos participantes, a Ruth, né, que diz que é a letra D. E aí o Emanuel também diz que é a letra D. Né? Ficamos apenas nós, os dois aqui, os dois alunos participando. Será que eles têm razão? Vamos ver nosso gabarito? Então, aí, justamente, vocês são 10, né? Então, utilizava o quê? O centro do corpo, exatamente, que falava, né, que vinha desde a pelve e até o quê? A espinha, a cabeça que levava. Então, o movimento se concentrava no centro do corpo e também trabalhava a questão da respiração, certo? Então, parabéns aí, tá, Emanuel e a Ruth. Obrigado pela participação de vocês. Contamos sempre, né, com alunos que realmente acreditam no novo amanhã, através do ensinamento, através da educação. Não esquecendo, meus queridos, usem máscara, mantenham o distanciamento. Nós estamos vivendo agora um novo momento no Amazonas, mas se todo mundo se cuidar, cuidar do outro, tudo isso vai passar muito rápido. E que se chegar o momento de você se vacinar, vá, acredite na vacina. Ela faz efeito sim, ela faz a diferença na nossa realidade. Ok? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula e o nosso praticando. Um abraço a todos.